Charnay. Guerra de Secessão é o assunto de hoje. Nós já ouvimos e já lemos muito sobre a formação dos Estados Unidos, a questão das 13 colônias inglesas, a divisão delas entre norte e sul. Lembrando que o norte era uma economia de pequenas fábricas, pequenas indústrias, têxteis, e o sul era quase totalmente agrícola, uma economia agroexportadora. Então era uma mão de obra escrava no sul e no norte mão de obra livre, assalariada. Pouco, mas assalariada. E aí, dessas diferenças, surgiu então os Estados Unidos da América, com a sua independência, liderada por o famoso George Washington, ok? Mas depois as coisas foram tomando uma outra dimensão, devido a essas diferenças, apesar do norte depender da matéria-prima do sul, que era o algodão para suas indústrias têxteis. E o sul trabalhava muito a questão exportadora do algodão para a Europa, toda a Europa, inclusive para o próprio norte. Então existia ali uma certa relação econômica também. Mas chegou um momento em que os presidentes foram se alternando no poder e geralmente o Partido Democrata, que era sulista, estava sempre no poder. E então sempre defendendo a questão da mão de obra escrava, a importância de ter mão de obra escrava, né, gratuita, nas suas plantações, na sua economia agrícola, na sua economia agroexportadora. Aconteceu que em 1861, quem assume a presidência é um cara chamado Abraham Lincoln, isto mesmo, Abraham Lincoln, que era do Partido Republicano, ou seja, um partido do norte. E aí que começou a confusão. Sendo o presidente agora um representante do norte do país, que era contra o escravismo, o sul já ficou como se de alerta, né, para saber o que iria acontecer se por um acaso o presidente nortista, Abraham Lincoln, fosse então colocar em prática suas ideias, que entre muitas coisas era o abolicionismo. Isso mesmo, o fim da escravidão. Ou seja, era um tiro no pé na economia americana, porque o sul dependia muito dos escravos. Então Abraham Lincoln, ele realmente foi por esse lado, por esse viés, a questão do abolicionismo. Inclusive o norte decretou o fim da escravidão na região do norte do país, na região central, mas o sul não aceitou, né, a região do Mississippi, Missouri. E até mais adiante, ou melhor, um pouquinho antes disso, houveram algumas tentativas de amenizar a questão da escravidão, esse conflito entre o norte e o sul, mas isso não foi muito possível. Tá? Então nós temos aqui algumas tentativas. Primeiro, aqui no meu incrível quadro nós temos a questão da bandeira dos Estados Confederados, do Sul, né, a bandeira do Sul escravista, e aqui a bandeira da União, a bandeira oficial do governo americano, que era chamado de União. Então aqui no Sul ele é um escravista, tá? E aqui na União, no Norte, principalmente, indústrias têxteis, tá? Entre outras coisas mais, mas com mão de obra assalariada. Então, quando surge a eleição de Abraham Lincoln, acontece então muitas situações que vão levar, vai ter conflito na certa, não tem mais como fugir desse conflito entre o norte e o sul, porque anteriormente tínhamos feito um acordo, tá? O primeiro acordo, tá? Chamado Acordo do Mississippi, tá? Onde declarava-se o fim da escravidão, mas os sulistas não aceitaram. Depois um segundo acordo, que era o Compromisso Klein, tá? Que também decretava o fim, ou melhor, não o fim da escravidão, tá? Mas decretava que cada estado da União teria o direito de decidir se continuaria com a escravidão ou se terminaria a escravidão. Então, isso para o Sul foi um acordo, um compromisso claro, que não tem muito resultado, porque, obviamente, continuariam com a escravidão no Sul. Tá? Então, Abraham Lincoln, quando assume,
isso aqui tudo já aconteceu, tá? O acordo do Mississippi, o compromisso Clay, só que ele assume como republicano, que era o Partido do Norte, e anti-escravista, abolicionista, e fica contra os próprios democratas, que eram um partido escravista, um partido sulista. O que acontece? O Sul declara, então, separação do restante do país. Exatamente. E seu presidente, Jefferson Davis, um sulista escravista, né, se declara presidente e declara um novo país dentro dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Confederados. Né? E aí nós temos Mississippi, Missouri e outros estados americanos do Sul, todos defendendo a escravidão. Então há uma separação do país, por isso chama-se Guerra de Secessão. Né? A secessão é a separação entre duas partes. E óbvio que Abraham Lincoln não aceita isso, tá? Então vai a partir daí começar uma guerra civil, né? A Guerra Civil Americana. E essa Guerra Civil, o principal componente, né, que acionou o estopim para essa guerra foi exatamente a questão da abolição da escravatura. A escravidão era o tema central dessa questão do separatismo sulista e da questão de partir então para uma guerra civil. Né? Além de alguns outros agravantes aí que nós temos, que é o caso do Abraham Lincoln, um republicano, assumir o poder, assumir a presidência do país. Esse também é um outro agravante para os sulistas quererem se separar. Né? Já que não aceitavam a escravidão como mão de obra, então eles queriam se separar. Certo? E a Guerra Civil então começa, teremos muitas batalhas. No final nós sabemos que os soldados, né, o exército da União vence essa Guerra Civil, até porque Abraham Lincoln era um ótimo estrategista, ele utilizou ali as linhas de telégrafo por todo o país para trocar informações do campo de batalha ali com o seu quartel-general. Ele também utilizou as linhas das ferrovias para escoar então a questão do alimento para os soldados, da munição e tudo mais. Então, como o Norte tinha mais redes ferroviárias do que o Sul, tá? O Sul existia umas poucas, o Norte então tinha essa vantagem de chegar à frente sempre e ter mais soldados à frente nas batalhas. Tá? Mas isso não impediu o Sul de ganhar algumas batalhas, não. Então, e até porque nós temos nomes importantes, de generais importantes do Exército do Sul. Assim, nós temos ali o famoso general Robert Lee, que foi o general que assinou o acordo de rendição com a União. E também nós temos o próprio presidente, Jefferson Davis, que também é um representante do Sul. E pela Confederação, ou melhor, pela União Norte, nós temos ali o próprio Abraham Lincoln, tá? E o general Grant. Tá? O general Grant é um general que lutou muito contra também os exércitos do Sul e teve embates direto com o próprio general sulista Robert Lee. Tá? Então foi uma batalha muito violenta, muito sangrenta, morreram muitas e muitas pessoas. Os escravos participaram dessas batalhas, geralmente, óbvio, a favor dos estados do Norte, né, a favor da União. Alguns escravos teriam sido obrigados a participar pelos exércitos do Sul, mas logo eles não poderiam participar pelo Sul, então passaram a defender o Norte. E também a questão dos nativos americanos, né? Esses índios americanos, chamados índios, né? Americanos também participaram, alguns, né? E como toda a guerra tinha lados diferentes, né? Dependendo dos nativos, das tribos ali e tudo mais. Mas a questão é que era o Sul contra o Norte, que era a União, queria de novo, ou melhor, não aceitava a separação do Sul, e o Sul queria continuar com a escravidão e queria separar-se do Norte. Tá? E aí os escravos lutam, na maioria, pelo Norte, na sua totalidade, praticamente pelos estados do Norte, pela União. Tá? O resultado a gente já sabe, os estados da União vencem. Abraham Lincoln, um ótimo estrategista, como eu falei para vocês, utiliza dos recursos que tem para vencer a guerra, as linhas de telégrafo, as redes ferroviárias. Então isso ajudou muito Abraham Lincoln a ganhar a guerra. Perderam algumas batalhas, mas ganharam a guerra.
tá? Então é importante saber essas diferenças. O norte é republicano, o sul democrata, o norte mão de obra livre, né? Assalariada, o sul mão de obra escrava, gratuita, tá? Então essas diferenças aí ajudaram a aguçar esse conflito entre União e Confederados. Tá, pessoal? E aqui está um pouquinho das principais características deles, né? E também a questão de quem foram os seus principais representantes. Aqui pela bandeirinha bonita que ficou dos sulistas, escravistas, nós temos ali o principal general, o general Robert Lee. E aqui pela União, tá? A bandeira da União, que é praticamente idêntica à bandeira do atual Estados Unidos. Nós temos a principal figura, além do Abraham Lincoln, é óbvio, o general Grant, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!